Boa noite a todos, é um prazer reencontrá-los. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina e eu gostaria de relembrar aos alunos a respeito da próxima aula presencial, cuja relação de inscritos encontra-se no Moodle, e já antecipo que no máximo 33 alunos. Portanto, pessoal, aproveitem o momento, se quiserem, para que a gente possa ter um contato mais pessoal, mais, digamos, mais específico em relação a alguns temas, e até mesmo para que nós possamos estabelecer a resolução de algumas dúvidas que possam existir entre vocês. Eu gostaria de esclarecer que na última aula nós analisamos a questão relativa ao Estado como sujeito de direito internacional, mesmo porque na semana passada nós tivemos um feriado, e nós vamos dar prosseguimento a esta disciplina, porque em seguida aí já temos a nossa prova, cuja determinação também já se encontra no Moodle, mas que eu vou ainda esclarecer e pontificar dentro do Moodle, ainda esta semana. Muito bem, meus caros colegas e alunos. Eu gostaria de esclarecer, então, que na questão do reconhecimento de Estado, reconhecimento de beligerância, reconhecimento de insurgência e reconhecimento de governo, nós pacificamos uma ideia estrutural relativa à ideia de que, a partir daqueles momentos, ou o Estado está nascendo para a comunidade internacional, ou o Estado está se modificando estruturalmente, seja em função de um conflito interno, que pode ser tanto a beligerância quanto a insurgência, como também pela tomada do poder por parte de um eventual grupo rebelde, que, ao tomar o poder, também estabelece a necessidade de verificar os relacionamentos internacionais havidos para que este sujeito, o Estado, seja considerado pessoa dotada de personalidade jurídica internacional. Qualquer dúvida no transcurso da nossa aula, eu gostaria que me questionassem, sem nenhum problema. Eu tenho o maior prazer de auxiliá-los à medida do possível. De qualquer sorte, nós vamos falar hoje, então, a respeito desta personificação jurídica do Estado. Quando se estabelece a personificação jurídica do Estado, nós estamos falando daquele contexto vinculado ao reconhecimento por outros Estados, já existentes na seara internacional, que vão, a partir de um determinado momento, chamado reconhecimento, estabelecer a existência jurídica de um Estado. Ou seja, a partir daquele momento, ele nasce como Estado para a comunidade internacional. E nestas circunstâncias, nós temos que relembrar que este nascimento do Estado vai estabelecer uma série de efeitos que, na verdade, pontificam-se como a sua consubstanciação como pessoa internacional. Melhor, sujeito de direito internacional. Portanto, a partir deste momento, este sujeito que nós nos referimos, que é o Estado, certo? Ele passa a gozar de direitos e a responder por obrigações ou deveres respectivos. Assim como o homem nasce dotado de personalidade jurídica internacional, ele já nasce investido de uma série de direitos e uma série de deveres. A circunstância que, eventualmente, delimita ou limita esta manifestação deste sujeito, no caso, o homem, né, estabelece-se a partir da sua capacidade de exercício. Ou seja, o Estado, assim como o homem, vai
granjear, vai obter um reconhecimento por todos que passam, então, a se relacionar com aqueles entes que passam a ser, então, membros dessa sociedade internacional. Eu gostaria de ressaltar, pessoal, que estes direitos e estes deveres nos quais os Estados se investem são exatamente as premissas indispensáveis à sua existência jurídica. Todo sujeito que nasce dotado de direitos e deveres, e que, mais do que isso, obtém capacidade de exercitar estes direitos e deveres, ele é um sujeito que, a partir de então, vai despontar na comunidade mundial como mais um Estado que nasceu e, portanto, cujos efeitos podem ser exatamente aqueles da sua investidura como Estado. Quais estes direitos e quais os deveres que corroboram a existência jurídica de um Estado? Basicamente, os Estados, como sujeitos de direitos e deveres, eles possuem esta característica, tanto de forma interna, dentro de seu território, como de forma externa, além das fronteiras do seu território. Então, vejam que há uma duplice face desta personalidade. Ele é sujeito de direito internamente e ele é sujeito internacionalmente. Isto é uma aptidão que lhe garante a sua posição tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Assim sendo, a existência destes direitos e desses deveres vão delimitar que todos os estados que compõem a comunidade mundial, sem exceção, são iguais entre si, gozam plenamente de todos os efeitos da sua existência jurídica. Esta igualdade que nos referimos corresponde exatamente aos mesmos direitos e aos mesmos deveres. Então, o que queremos dizer, em termos gerais, é que pouco importa que o sujeito corresponda a um Estado amplamente poderoso, como os Estados Unidos da América, ou um Estado que, embora destituído de poder, destituído de valor econômico dentro de suas fronteiras, se mostra mísero e sem condições aparentes de exercer estes direitos. Mas seja Estados Unidos da América, seja o pobre Haiti, são realidades idênticas. Todos eles têm estruturalmente os mesmos direitos e os mesmos deveres. Vocês até poderiam me questionar que, na prática, vocês não consolidam esta ideia. De certo que esta ideia também tem um bloqueio derivado das razões fundamentais pelas quais um Estado se torna uma superpotência, como uma grande economia, uma economia pujante, e, concomitantemente, um exército pujante que lhe mostre força e poder. Não obstante, os direitos de grandes estados não se excluem em relação aos pequenos estados, que têm também os mesmos direitos e os mesmos deveres. Assim sendo, esta igualdade jurídica, em princípio, ao menos teoricamente, identifica todos os estados da comunidade mundial dentro de uma mesma concepção
que é aquela concepção de identidade. E vejam que alguns desses direitos e destes deveres invariavelmente ocorrem quando os estados entre si mantêm relações pacíficas, mantêm relações amistosas. Ou seja, esta qualificação de direitos e deveres é uma ideia que é permanente no contexto de um Estado e que só se suspende quando 2 ou mais Estados eventualmente venham romper as suas relações amistosas, que nós vamos denominar de relações diplomáticas. Ou seja, aquelas relações que se romperam em decorrência de um eventual conflito armado, por exemplo. É óbvio que dentro da guerra, os direitos fundamentais dos Estados e os deveres fundamentais dos Estados ficam restritos. São, na verdade, suspensos. Encontram uma série de objeções à sua prática. Mas, ainda assim, ele, tão logo venha a recuperar as suas qualidades perante este eventual inimigo, ele retoma o caminho da plena vinculação de direitos e de deveres. Assim, no momento em que todos estes estados, e no mundo temos em torno de 196 estados, congregam juridicamente facetas iguais, estes direitos, repito, não dependem do poderio do Estado. Eles são, na verdade, um ato que se origina da sua capacidade como Estado e dos seus efeitos, que são a personalidade jurídica deste Estado. Ora, todo Estado é capaz à medida em que ele possa se relacionar com os seus demais Estados. Os direitos fundamentais, a rigor, nascem da exigência de equilíbrio e estabilidade das relações entre Estados. Aliás, a própria ONU, quando estabelece a primazia de seus princípios básicos, fundamentais, ela estabelece que, acima de tudo, o mundo há que ser uma sociedade de Estados que vivam plenamente as determinações do que chamamos de paz. A guerra é algo estranho e não pretendido pelos Estados, em que pese, muitas vezes, alguns destes Estados terem a obrigação de socorrer-se desta atividade, mormente quando dita atividade serve para afastar uma agressão prévia de um outro Estado ou afastar uma agressão emergente e atual vinculada a outro Estado. Então, nós temos certas limitações nestes direitos e nestes deveres. Então, quando a gente fala nos direitos fundamentais dos Estados, que originam-se exatamente da sua personalidade jurídica, certo? Nós temos que estabelecer, afinal de contas, quais destes são os direitos fundamentais? Quantos são os direitos fundamentais? Para efeitos didáticos, eu optei pela doutrina do professor Valério Mazzuoli, que estabeleceu, na verdade, 4 direitos fundamentais. O primeiro dos direitos fundamentais é o direito à conservação e defesa do Estado. Repito,
direito à conservação e à defesa do Estado. Conservar-se íntegro como Estado, território, povo e governo. Manter relações amistosas com os demais Estados, atributo de sua capacidade. E defender-se contra as agressões injustas que lhe venham ser impostas. Ora, o direito à conservação e defesa corrobora-se com um outro direito também fundamental, que nós vamos denominar de direito da liberdade e da soberania. O atributo de liberdade do Estado em agir dentro das suas fronteiras do modo que lhe aprouver, desde que não esteja agindo contrariamente ao direito internacional, esta liberdade, inclusive de opção pelo sistema de governo que quer impor aos seus nacionais, inclusive da fórmula pela qual ele congrega a sua economia, pela forma como ele evolui dentro do sistema social de um Estado, ele é um atributo da liberdade dos governantes que estão, em princípio, vinculados à própria soberania estatal, independência plena e irrestrita. A independência, que é o que chamamos de soberania, é que o coloca no patamar de superioridade dentro da sua individualidade como Estado, certo? Ou seja, ele detém a sua própria jurisdição, as suas próprias competências, a ele encarrega-se de estabelecer as normas jurídicas que vão ser regulamentadas, enfim, todos os atos de Estado são atos soberanos. E, portanto, todos os Estados individualmente são igualmente soberanos. Razão fundamental pela qual todos os Estados hão de contribuir para a manutenção da soberania estatal de outros Estados, no sentido de preservar aquela soberania, e isto já é um dever respectivo à liberdade de agir na fórmula e do modo pelo qual desenvolveu a sua sociedade. O terceiro dos direitos fundamentais é o chamado direito à igualdade. Ora, desde o início desta aula já falávamos de igualdade entre os Estados. E vemos que tanto ao nível de conservação, de defesa, de liberdade e soberania, os Estados são iguais. E, por isso, cumpre respeitar as diretrizes estabelecidas nas relações internacionais pelo próprio direito internacional. É o direito internacional que regula essas relações ditas internacionais. E, na órbita do direito interno, agir na consonância da regulamentação legal digna e imanente à proteção do meio ambiente, à proteção do homem, à proteção das suas instituições. Isto é a igualdade que todo o Estado traz consigo como carga de sua responsabilidade. Finalmente, nós vamos falar ainda do direito ao comércio internacional. Por certo, nos dias atuais, mais do que nunca, nós não somos um Estado perdido num espaço sideral sem fronteiras. Nossas fronteiras correspondem sempre à vizinhança com outro Estado, vizinhança com um mar territorial, com um mar jurisdicionado pela comunidade mundial,
por um espaço aéreo que esteja acima do nosso território e onde também se estabelece as diretrizes de responsabilidade do Estado. Então, o direito ao comércio internacional, hoje, não poderia ser inviabilizado sob nenhuma hipótese, porque a falta do exercício do comércio entre os países determinaria a total ruptura das possibilidades de desenvolvimento de qualquer um dos estados. Assim sendo, vamos rapidamente falar um pouco sobre cada um destes atributos, mais especificamente destes direitos. Alguma pergunta? Fico à disposição, pessoal. Em primeiro lugar, vamos refletir acerca da liberdade e da soberania do Estado. Né? Na verdade, quando se fala em liberdade e soberania, nós estamos falando em um atributo indiscutível do Estado, a sua liberdade para atuar com independência. Ou seja, esta independência lhe permite que ele afaste qualquer tipo de coação ou tentativa de ingerências externas. E esta liberdade, essa soberania, equipara-se sobremaneira, certo? A ideia de que os atos de ingerência abusiva dentro do território alheio são crimes praticados contra o direito internacional. Porque existe um dever que corresponde à liberdade e soberania, que é o dever de não intervenção. Nenhum Estado pode intervir na liberdade, na soberania de outro Estado. Isto rompe um dos mais importantes princípios do direito internacional, o dever de não intervir em assuntos internos, seja de forma direta, seja de forma indireta. Por outro lado, esta soberania, ela se manifesta através da capacidade de sua autodeterminação. Ora, o Estado, quando é constituído, pessoal, por aqueles atributos que nós já falamos, território, povo e governo, considerando o território a área física na qual se assenta o Estado e que se compõe do solo, do subsolo, das águas internas, rios, lagos e lagoas, certo? Das montanhas, dos acidentes determinados nas respectivas regiões terrestres, pelo mar territorial que lhe assessora, pelo espaço aéreo sobrejacente ao território. Toda esta região, que há que ser considerada como uma espécie de poliedro irregular, é a região onde se assenta a jurisdição do Estado, e que nas próximas aulas estaremos analisando. Então, vejam, a autodeterminação de um Estado diante de outros Estados é um atributo que não lhe autoriza a possibilidade nem que incorra em exigência de uma intervenção em assuntos internos ou numa intervenção em assuntos externos, como quiser. O Estado se manifesta por ser um sujeito capaz. E a autodeterminação significa que ele se torna livre à medida que os seus cidadãos, o seu povo é livre, e que ele desfrute livremente de toda a sua área territorial, cuja limitação máxima é exatamente as suas fronteiras territoriais, por terra, mar e ar. Então, vejam, esta autodeterminação, que foi um dos grandes pressupostos da ONU,
significa que o Estado há que agir soberanamente, que o Estado tem o direito de ser soberano, e que isso, durante muitos anos na história da humanidade, causou grande preocupação àqueles que pretendiam vincular o mundo com um espaço de paz. Assim, por exemplo, nós já falamos, e eu repito, que até 1945, que historicamente foi ontem, o mundo vivia na dependência de mais de 1/3 da comunidade mundial totalmente tutelada por grandes potências, seja pela Inglaterra, Grã-Bretanha, pela França, pelos Estados Unidos e outros. E esta tutela internacional, que nós poderíamos também nominar de colonialismo, que graçou a comunidade mundial durante tantos anos, só veio ser reparada quando estes estados, que eram os estados dependentes das grandes potências, conseguiram bradar por sua independência. O que ocorreu estruturalmente em quase toda a África, em praticamente grandes espaços da Ásia e toda a Oceania. Ora, por aqui vocês já anteveem que autodeterminação significa fazer com que o povo se torne livre e torne-se senhor de seus próprios destinos. Assim sendo, esta soberania, esta autodeterminação, ela ocorreu através da ONU quando foi criado o famoso Conselho de Tutela. O Conselho de Tutela da ONU visava levar estes povos colonizados à sua autodeterminação. E vejam que tão bom foi o papel da ONU nesse sentido, que entre 1945, época em que a ONU foi constituída, até 1965, ou seja, apenas 20 anos após, nós estamos verificando que, pela intervenção da ONU, nós chegamos à liberalização e independência do último território colonizado, que hoje é denominado de Vanuatu. Ora, pessoal, e aliás, inclusive membro da ONU, vejam que, então, dentro das finalidades da ONU, que era evitar conflitos entre o espaço colonizado, entre os titulares da tutela e os serventes da tutela, que constituíam-se no verdadeiro povo daqueles espaços, a independência levou-os todos à sua autodeterminação, aquilo que sempre se buscou ao nível de soberania estatal. De qualquer sorte, nós sabemos que a soberania internacional não pode ser absoluta, porque os estados, embora sejam iguais, a vida social, por sua própria Constituição, ela vai regular normas de direito internacional, na forma do direito internacional, que sejam proibitivas de certas condutas. E isso é muito válido e muito eficaz. Se nós falamos das queimadas da Amazônia, por exemplo, nós estamos nos incorporando a uma ideia vinculada à própria estrutura do direito internacional ambiental, que pretende que o maior número de áreas florestais permaneça garantindo a sobrevivência das espécies, garantindo a sobrevivência do próprio Estado e do ser humano que ali reside. Nós precisamos, evidentemente, então, focalizar que várias medidas são tomadas através de tratados internacionais no sentido de garantir a preservação do meio ambiente e evitar-se, por outro lado, a ideia de que o Estado tem liberdade plena para fazer o que bem entende. O direito internacional limita o direito interno, mormente nas questões que envolvem interesses internacionais, como, por exemplo, a proteção do homem
e a proteção do meio ambiente. Estruturas que eram disciplinadas pelos direitos internos, vejam bem, e hoje são disciplinadas ambas pelo próprio direito internacional. Assim sendo, esta é a síntese da liberdade e da soberania do Estado. Por outro lado, o segundo dos direitos fundamentais é o direito à igualdade. Quando falamos em igualdade, ou aquela equalização entre os Estados, nós, na verdade, estamos falando de que nenhum Estado poderá pretender submeter outro Estado à sua autoridade. O direito à igualdade está disposto e aí eu estou estabelecendo o panorama para que vocês analisem, está disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Carta da ONU, onde estabelece-se que todos os Estados são iguais perante a organização, todos os Estados compõem uma mesma estrutura, todos são titulares de direitos e de deveres, e que exatamente nesta medida hão que ser tratados. Sendo idênticos, quais são os direitos que intercorrem da igualdade? Em primeiro lugar, a própria igualdade dos direitos. Em segundo lugar, o gozo de direitos inerentes à plena soberania. Em terceiro lugar, um respeito à personalidade dos demais Estados. Vejam que aqui nós já estamos evoluindo de direitos para deveres. A igualdade faz como se fosse uma mão dupla, as determinantes de direitos e de deveres. A integridade territorial do Estado e a independência política do Estado. A livre escolha do sistema político, social, econômico, etc., de um Estado. Ninguém pode refutar o direito do Estado optar por um sistema político que lhe interesse e que seja, em princípio, a aspiração da própria população ali constituída. E, finalmente, o respeito aos compromissos com a paz internacional e com a paz diretamente vinculada a outros Estados. Isto estabelece, então, o panorama da igualdade. Todos têm esses atributos e todos devem respeitar esses atributos, certo? Nós ainda poderíamos falar do direito à conservação e defesa, como já fizemos, e estabeleceríamos adiante uma análise mais aprofundada dessa conservação e dessa defesa, quando falarmos, talvez já na próxima aula, acerca de um assunto muito importante, que é a questão relativa às imunidades territoriais. Por isso, eu vou me furtar de falar hoje sobre o direito à conservação e à defesa, por evidente que todos sabem que o direito tem fórmulas, tem meios de proteger a sua integridade territorial através do exercício das Forças Armadas, através da proibição da entrada de imigrantes, a partir da emissão de normas sanitárias acerca de doenças e de pandemias, não é isso? Todos os Estados têm que exercer esta autodeterminação. Se o Estado deixa de exercer os seus direitos, um outro Estado vai lhe colher, ele substituir nesta atividade. Por isso existe a ONU. E este artigo 2º da ONU revela, inquestionavelmente, em seu parágrafo 1º, que a igualdade dentre os Estados impõe, certo? Sejam respeitados, sejam garantidas os direitos de cada um dos Estados membros da organização. Finalmente, vamos falar do direito ao comércio internacional.
E quando falamos do direito ao comércio internacional, estou falando dessa intensificação de relações comerciais que se desenvolvem principalmente no mundo de hoje. Aliás, fruto da excepcional amplitude da tecnologia, fruto da excepcional progressão dos transportes internacionais, que aproximou os homens, tornando-os mais próximos, mais coerentes nas suas práticas e até mais resilientes em relação à proteção do seu Estado e de seu eventual vizinho. Por quê? Porque o comércio internacional é condição sine qua non para que os Estados hoje possam subsistir. Nós sabemos plenamente que nenhum Estado é um arcabouço de toda a produção mundial e de todos os serviços que englobam as necessidades humanas. Por isso, um Estado com uma tendência de natureza agrícola, pecuária, como é o caso do Brasil e outros que o assemelham, ele é um Estado que exporta este produto, mas que importa aqueles produtos que ele não consegue desenvolver em seu território. E isto tem inúmeras facetas, e este trânsito do comércio se mostra indispensável. Na amplitude dos contratos internacionais de comércio exterior, das regras e tratados internacionais que cada vez são mais ajustadas à ideia de uma grande comunidade mundial ou global, como quiserem. Enfim, o direito ao comércio internacional é uma faculdade do Estado, não uma obrigação. No entanto, o Estado não pode se valer de sua situação eventualmente mais majoritária a nível econômico, ou mesmo militar, para impor-se aos demais. Nós vemos hoje, e continuamos assistindo, uma ferrenha guerra das grandes potências em dominar estados menos favorecidos. Uma guerra entre as duas primeiras grandes potências mundiais de hoje, que são os Estados Unidos e a China. Uma guerra destes com a União Europeia. Uma guerra que mina as expectativas dos povos menos favorecidos e cuja economia não auxilia no desenvolvimento de suas necessidades. A liberdade do comércio internacional, o livre comércio, deve obedecer à igualdade de tratamento entre todos. O mundo sedimenta-se no comércio internacional através de um organismo especializado da ONU chamado Organização Mundial do Comércio, onde as práticas que pretendem vedar a livre expressão do comércio mundial, certo? Através de bloqueios ou de impedimentos ao desenvolvimento do comércio, definam, sim, a regularidade dessa atuação através de normas supranacionais, delimitadas pelo próprio direito internacional. Muito bem. Se nós entendermos que estes direitos e estes deveres são pressupostos lógicos e indisfarçáveis da tendência mundial que vai se ampliar cada vez mais, nós podemos saber que também estes direitos fundamentais dos Estados podem sofrer restrições. Restrições que se justificam pelo próprio sistema de direito internacional público, onde se limitam poderes, onde se excluem atividades, onde se restringem, de qualquer forma, alguns direitos no sentido de garantir a viabilidade econômica de todos,
Vocês vejam que dentro da seara do direito e dos deveres do Estado, a imperatividade de uma regra internacional vai limitar aquelas condições que determinam, por exemplo, a intervenção abusiva de um Estado sobre o outro. Momento em que nós podemos verificar que aqueles direitos do Estado invasor devem ser realmente limitados através da ruptura daquela pretensão de intervenção através de uma resposta adequada e correspondente, seja ela militar, armada ou não armada. Preliminarmente, e na contextualidade da própria ONU, a ideia é que todos os conflitos internacionais entre Estados sejam resolvidos por meios amistosos, pacíficos. Aliás, esta é a grande vinculação da organização. Não há que se determinar que um Estado possa, como anteriormente ocorria, que um Estado possa simplesmente estabelecer uma regra de invasão para ocupação e anexação territorial. Essas circunstâncias hoje não mais são toleradas. E não são toleradas porque, na verdade, elas têm limites. E estes limites estabelecem, então, que, em certas condições, algumas medidas de força devam ser efetivamente tomadas, embora não desejadas. E quem assume este poder de estabelecer estas regras, objetivamente, certo? Quem tem este poder hoje é a própria ONU. Não esqueçam, a ONU congrega 194 Estados-membros, toda a coletividade internacional por excelência, com raríssimas exceções. E nós sabemos que isso corresponde ao anseio da humanidade. A paz e as seguranças internacionais é o anseio da comunidade mundial. Por isso, englobou, incorporou tanta gente no mesmo acordo. E este acordo é um dos poucos acordos internacionais estabelecido por tratados e por convenções que realmente frutificou e continua frutificando desde 1945. Vocês, na verdade, se analisarem estruturalmente as atividades da ONU, vão verificar a quantidade de casos e conflitos que foram evitados em nome da organização ou através da organização. É claro que outros não foram passíveis de serem combatidos. E aí o grande problema, invariavelmente, estes são aqueles que são exercidos pelas grandes potências. Que, na verdade, embora se digam os amigos, os amantes da paz, eles, na verdade, congregam outras essências para granjear apenas e exclusivamente poder. Porque direitos eles têm iguais aos demais, mas poder e a possibilidade de fazer com que os demais estados temam as suas atividades é o que faz com que eles se mostrem tão fortes. Assim sendo, a premissa é que vincula que aqueles direitos fundamentais devam até ser restritos. E estas restrições, certo? Elas são restrições porque elas nascem de costumes e tratados internacionais. Vejam, estas restrições não são impostas, elas são elaboradas dentro de um nível de composição amigável. O costume internacional que nós estudamos, com certeza, é a prática reiterada de hábitos que se repetem. Hábitos que se mostraram adequados e bons, convenientes, e só depois, então, obrigatórios. Por outro lado, os tratados internacionais que estabelecem regras de
Restrição a certos direitos são aqueles que são elaborados no sentido de evitar a prática de soluções não aceitas, não admitidas pela sociedade internacional. As restrições, de certo, elas vão afetar a soberania interna e a soberania externa dos Estados. Mas vejam, quando eu falo em restrições, estou dizendo restrições lícitas, restrições negociadas. Porque se eu tenho aqueles direitos, eu só posso abrir mão desses direitos à medida em que eu positivamente concordar com eles, com essa restrição. Então, vejam, não há fórmula de impor-se uma restrição. Todas as restrições são procedidas através de acordos internacionais ou do costume internacional. Se nós pudéssemos estabelecer um panorama de quais são essas restrições, eu estaria dizendo a vocês que estas restrições nascem sobremaneira de vários títulos e vários temas que são elencados na bibliografia internacional em virtude de certos acordos que foram elaborados antes e atualmente na seara internacional. Assim, nós temos, rapidamente, nominando, as chamadas capitulações, no plural mesmo, capitulações. Temos ainda como restrições as garantias internacionais. Ainda como restrições as chamadas servidões internacionais. As concessões internacionais é outra restrição. O arrendamento de territórios é outra restrição. O condomínio internacional, a neutralidade perpétua e a neutralização de territórios. A despeito destes, nós vamos ainda depois estabelecer uma regra que nós vamos analisar sucessivamente sobre a intervenção. A intervenção que é vedada pelo direito internacional, de um Estado sobre outro, mas que, em certas circunstâncias, se mostra lícita. Vamos, então, analisar de uma maneira um pouquinho sumária as questões vinculadas a estas espécies de restrições. As capitulações. Em primeiro lugar, eu gostaria de já iniciar este título dizendo a vocês que este é um sistema em extinção. Este sistema de restrição a direitos fundamentais praticamente não existe mais no mundo. Mas eu estou estabelecendo ele como uma forma de vocês saberem da história do direito internacional, principalmente do direito internacional oriundo do Oriente Médio, onde nasceram as capitulações. Na verdade, todas as capitulações, como outras fórmulas de restrições aos direitos fundamentais, nascem de tratados. Até porque, repito, não podemos impor uma restrição. Sendo, então, garantias concedidas, privilégios concedidos e isenções concedidas por um Estado a cidadãos estrangeiros, não a um outro Estado, a sujeitos que são estrangeiros, que estejam desenvolvendo atividades naquele território. Ou seja, são vantagens, são privilégios concedidos e que se estabeleciam, certo, diante da existência de um antigo costume internacional que pretendia que não houvesse sujeição da lei local destes espaços dentro de um sistema em que os costumes orientais consideravam-se uma prática extravagante. Então, deferiam-se princípios e vantagens, e estas eram exercidas por certos agentes,
podem ser agentes comerciantes, militares, adidos culturais, adidos sanitários, pessoas que graçavam de boa reputação naquele estado e que, por isto mesmo, eles estavam submetidos exclusivamente ao seu próprio estado e não ao estado em que se encontravam. Ou seja, estes sujeitos que obtinham estas capitulações, eles, na verdade, granjeavam vantagens, certo? E estas restrições de direitos que lhes eram concedidas, certo? Ela, na verdade, conformava-se com a ideia de que os cônsules de seu Estado nacional e que ali estivessem, naquele mesmo território estrangeiro, seriam os próprios juízes da prática cometida por estes sujeitos, que, repito, eram estrangeiros. O Brasil também granjeou a utilização deste sistema tanto na Turquia quanto na China. De qualquer sorte, eu não vou me estender neste tema, porque, de fato, é uma prática que está em absoluta extinção. Porque esta vantagem concedida a indivíduos não é considerada como uma ruptura dos direitos fundamentais dos Estados, embora aqueles Estados que praticavam atos de capitulações as faziam no sentido de evitar a sua jurisdição sobre estrangeiros, viabilizando atos de amizade, de parceria, de camaradagem, como se diz, e que, evidentemente, levava a absurdos. Vocês possam imaginar o que ocorria. Então, vejam que as capitulações estão sendo delimitadas como uma fórmula, então, muito utilizada no Oriente Médio e que hoje, graças ao bom Deus, não mais persiste. Esta a primeira das garantias, desculpem, a primeira das restrições. Por outro lado, nós vamos falar numa segunda espécie de restrição, que são as chamadas garantias internacionais. Garantias internacionais são considerações impostas ao domínio de um Estado sobre o seu território. Ora, vocês imaginem o território brasileiro, né? Que, na verdade, tem aquela faceta que todos nós encontramos. Imaginem se nós vamos criar uma exceção à regra e não vamos exercer, em certa parte deste território, o nosso poder jurisdicional, que é soberano. Por isso, uma restrição. Então, estas práticas de fornecimento de garantias internacionais, elas sempre foram envolvidas em utilização de territórios em favor de outro Estado. Ainda assim, só poderiam ser viáveis através de tratados e costumes internacionais. E o objetivo dessas garantias, qual seja? A de vincular, assegurar a execução de um tratado. Ou seja, seria uma espécie de fiança, de aval, que é concedido, por exemplo, nos contratos de locação, na hipótese em que o locatário não pagar a dívida. Nós, na verdade, através das garantias internacionais, nós garantíamos o cumprimento de um tratado feito com outro Estado através da dotação de territórios, sejam eles territórios que se originam por inúmeras funções, como, por exemplo, um penhor temporário das rendas sobre o território ou parte dele. Imaginem lá que nós vamos suspender os recolhimentos tributários de um determinado estado da federação
vamos imaginar o Rio de Janeiro, e estes impostos que incidem sobre o Estado do Rio de Janeiro vão restringir a soberania do Brasil sobre aquele território, e elas serão dadas em garantia, todos os recursos, certo? Para o cumprimento de um eventual tratado que foi elaborado pelo Brasil. Vocês vejam que se trata, em princípio, de uma prática que vai ser simplesmente determinada por acordos. Não há como se impor esse tipo de prática. Por outro lado, nós temos uma outra espécie de garantia internacional, que é a chamada ocupação por tempo limitado de uma área territorial do Estado através de funcionários de outro Estado que passa a administrar aquela área. Ora, isso já ocorreu entre o Brasil e os Estados Unidos. Lá na ilha de Alcântara, onde se criou uma base de natureza sideral, onde se construíram aeronaves, construíram foguetes, esta área foi cedida como cumprimento de um tratado financeiro entre o Brasil e os Estados Unidos para que militares norte-americanos administrassem aquela área territorial. Vejam bem o conteúdo desta situação. Por exemplo, o caso histórico é o caso da ilha de Córcega. Córcega, originalmente, pertencia à Itália. Quem não sabia, fiquem sabendo que Córcega não pertence mais à Itália. Há muito e muito tempo. Por quê? Porque Córcega, na verdade, foi garantida ao pagamento de uma dívida que a Itália levantou através de empréstimos junto a Napoleão, imperador francês. E esta dívida, que era dívida a ser recebida pela França, acabou não sendo paga pela Itália. E isto determinou que a ilha de Córcega, que era a própria essência da garantia posta no cumprimento dessa obrigação, a ilha de Córcega acabou sendo objeto de apropriação soberana pela França. Hoje, a ilha de Córcega pertence inteiramente à França, como se fosse um negócio. Por outro lado, ainda incide as questões envolvendo a ocupação militar de uma área territorial, certo? Uma ocupação militar, às vezes, provisória. Vamos levar alguns soldados ingleses para a região amazônica, onde eles permanecerão por um determinado tempo, ocupando uma determinada área em seu nome, mas não com ideia soberana, mas com ideia apenas de posse provisória. Na verdade, todos estes acordos que são estabelecidos por tratados internacionais, eles, então, estão objetivando regular o cumprimento fiel de um tratado internacional feito entre Estados, certo? Outra fórmula bem capciosa de restrição são as que denominamos de servidões internacionais. Todos sabem o que é uma servidão? Imaginem que você tem numa área territorial lá de uma determinada cidade, um terreno encravado, ou seja, no meio de outros terrenos. E que para chegar a esse terreno teria que atravessar áreas pertencentes a terceiros proprietários. Ora, isso ocorre muito na substanciação, na consubstanciação das áreas pertencentes ao Estado, normalmente áreas de marinha, onde nós verificamos a existência de várias servidões para se chegar a um determinado ponto. Assim sendo, esta restrição à plena soberania de um território constitui-se sempre pela vontade de um Estado, concedendo um privilégio em favor do outro. Por exemplo, o direito de passagem. Essas servidões podem ser positivas ou negativas. Ela será positiva
quando a permissão dada para um Estado ao outro, ela se exerce para manter, por exemplo, naquela região, tropas militares. Vejam, tropas militares brasileiras em território alheio, imagina no Uruguai. Ou ainda, uma autorização para pesca em determinadas regiões marítimas. Ou seja, em águas de outra jurisdição. Ou ainda, a exploração de estradas de ferro dentro do território nacional. O que nós estamos imaginando é que as servidões, elas estão dimensionando uma dificuldade prática para o exercício de certas atividades. Assim, por exemplo, quando foi criada uma servidão positiva, como agora falamos, também conseguimos constituir num mesmo acordo uma chamada servidão negativa, que é um compromisso do Estado de não fortificar certas áreas, ou não guarnecer, não estabelecer segurança em certas áreas do seu próprio território, sejam em cidades, sejam em ilhas, sejam em portos, e estabelecer ainda nessas regiões bases navais nas ilhas marítimas. Ora, pessoal, essa servidão negativa é um não fazer, é um não jurisdicionar, é deixar que alguém o faça. Nós temos, por exemplo, o Tratado de Utrecht, que foi formalizado entre a França e a atual área onde hoje está o Canadá, então considerada Terra Nova, e este acordo estabeleceu o seguinte: a França se comprometia com a Terra Nova em não fortificar a área da cidade de Dunkerque. Ou seja, os cidadãos, né, poderiam ingressar em Dunkerque, na França, cidadãos canadenses ou da Ilha Nova, ou da Terra Nova, sem nenhum grau de fiscalização. Eles estariam livres e estariam isentos de responsabilidades fiscalizatórias. Em contrapartida, a determinação foi no sentido de que a Terra Nova autorizava a França a pescar em seus mares territoriais, livremente. Vocês sabem que a área de mar territorial é área livre, em geral. Desculpem, a área de mar territorial é área do Estado, pertence à soberania do Estado. As demais áreas, a posteriori do mar territorial, são áreas livres, são áreas de liberdade. Mas vejam, ali foi dada uma autorização para pescar em mar territorial da Terra Nova. E isto criou, então, a consubstanciação de duas servidões que se valeriam através de um mesmo acordo, uma em favor da França, outra em favor da Terra Nova. A Terra Nova que queria adentrar o território francês e os franceses que queriam pescar. Obviamente, não turisticamente, mas exercer a pesca até de natureza predatória naquelas regiões. Adiante destas possibilidades, nós teríamos ainda que falar do chamado arrendamento de territórios. Vocês todos sabem o que é um arrendamento, ou melhor dito, uma locação, uma utilização temporária de uma área que não me pertence e sobre a qual eu vou estabelecer o meu domínio, né, à custa de um valor de pagamento, que é o locativo, que é a locação, o valor da locação ou da contraprestação. Esta restrição de cessão, ela sempre se faz em parte de um território. E ele é contraprestado invariavelmente até com recursos financeiros, monetários. O Estado que cede a área, no entanto, mantém a sua soberania territorial, mas perde a sua supremacia territorial. E aqui eu vou esclarecer a vocês que soberania territorial é propriedade de um território. E supremacia territorial é posse efetiva de um território. Invariavelmente, quando você tem uma residência que é sua,
Você tem a propriedade e a posse, você mora ali. Agora, você sabe que, se quiser, você pode, mantendo a propriedade, né, transmitir a posse para terceiro, através da locação. Assim ocorre também com os estados. E esta cessão faz com que, embora o estado, para quem foi cedida a área, tenha direito à supremacia territorial, não o terá em relação à soberania. Ou seja, não se tornará jamais dono daquela região. Assim, nós temos alguns exemplos históricos, e o mais conhecido de todos hoje é a cessão feita sobre o porto de Guantánamo, em Cuba. Vocês sabiam que Cuba, aliás, eterno rival dos Estados Unidos e vice-versa, é uma região em disputa incondicionada desde que Cuba transformou-se o seu regime interno em comunista. Sempre foi adotado como apoio ao regime de Cuba o regime da União Soviética, que lhe dava proteção. Não obstante, vejam bem, antes da intervenção de Fidel Castro, que impôs o regime comunista em Cuba, ainda no governo do presidente e também ditador Batista, os Estados Unidos e Cuba fizeram um acordo internacional por 99 anos. E este acordo internacional deu aos Estados Unidos o direito do arrendamento daquelas terras localizadas no porto de Guantánamo para ali construir uma base militar norte-americana de cunho estratégico. Vocês sabem que essa base militar de Guantánamo hoje, nos dias de hoje, ela serve para aprisionamento dos terroristas afegães que estiveram em luta na Primeira Guerra do Afeganistão. E, evidentemente, essa região continua lá, e os Estados Unidos ainda pagam um régio valor em dinheiro para Cuba, que, aliás, é tão alto ao ponto de garantir até a própria sobrevivência do território cubano, considerando que ele tem poucos meios de obter renda, considerada a precariedade de sua agricultura e a absoluta inexistência de indústrias e comércio basicamente miserável. Ora, esta situação, que nós chamamos de arrendamento de territórios, aconteceu também em bases militares que foram cedidas pela Grã-Bretanha aos Estados Unidos, certo? E também nas Bermudas, nas Bahamas, na Jamaica, em Santa Lúcia, em Trindade e Antígua, áreas da América Central que sempre incidiu a ideia de intervenção norte-americana de natureza pesada. Esta intervenção, ainda que indireta, ela, na verdade, é uma intervenção que determinou, inclusive, a quebra da independência total da Colômbia, quando os Estados Unidos, auxiliando os rebeldes que pretendiam a liberdade do hoje Panamá, para ali construir a sua base, o seu caminho entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, chamado Canal do Panamá, os Estados Unidos, na verdade, financiaram um conflito contra a Colômbia, que seccionou aquela região onde é o Panamá para que este novo país pudesse garantir aos Estados Unidos a possibilidade de fixar a construção por arrendamento daquela região que vai do Mar das Antilhas ao Oceano Pacífico, facilitando tremendamente as navegações interoceânicas. Bom, de qualquer sorte, tudo isto resulta de acordos internacionais, e que a maioria desses acordos, principalmente de arrendamento, são acordos que eventualmente ocorreram em virtude de alguma situação muito particularizada, como o caso de Hong Kong, que foi arrendado à Grã-Bretanha por 99 anos, sendo que hoje já foi restituído à China. Não obstante,
o Panamá também já foi restituído ao Panamá, o Canal do Panamá, certo? Por quê? Porque os americanos terminaram o período de ocupação territorial e, evidentemente, não poderiam permanecer por maior tempo diante das cláusulas e condições daquele ajuste. Nós temos ainda, pessoal, a estabelecer duas e últimas restrições aos direitos fundamentais. Primeira, o condomínio internacional. A palavra condomínio já estabelece a forma de cessão e a forma de restrição. O condomínio é um exercício de soberania de 2 ou mais estados sobre o mesmo território. A soberania pode ser comum ou pode ser partilhada entre esses outros estados, mas sempre sobre a mesma área territorial. O exemplo é o condomínio que foi elaborado, foi criado e já não existe mais sobre o Sudão, território do Sudão, que foi uma partilha de poderes soberanos entre a Grã-Bretanha e o Egito. Historicamente, ocorreu isso ao nível de condomínio internacional, ou seja, a cessão para que mais de um Estado exercesse a jurisdição de uma área que estaria, eventualmente, vinculada a eventuais dificuldades estruturais e econômicas. E, finalmente, a questão da neutralidade perpétua. A neutralidade perpétua, pessoal, é um compromisso assumido por um Estado de jamais recorrer à guerra. Imagine que o Brasil diga, nós não queremos mais entrar em guerra contra ninguém. Eu só admito um tipo de conflito armado, que é o conflito de autodefesa. Se alguém invadir o meu território, eu tenho que me defender. Aliás, esta possibilidade está evidenciada, inclusive, no artigo 51 da Carta da ONU, que nós vamos analisar adiante. Esta legítima defesa na agressão iminente e a necessidade de uma resposta vai determinar a possibilidade de que esta neutralidade que o Brasil adotou, isso é hipotético, né, pessoal? Ela determine que o Brasil vai perder um dos seus direitos fundamentais, que é o direito à comunicação, a se manifestar a respeito da sua ideologia política, da sua aprovação ou não por tendências ideológicas mundiais, etc. e tal. Não pode se manifestar, tem que se mostrar absolutamente imparcial. Isto é uma atividade de natureza ativa e não passiva, não é não fazer nada, é demonstrar que nada faz e que exerce isso na plenitude dos direitos concedidos. Agora, essa neutralidade, ela não é uma neutralidade que o Estado possa exigir para si. Essa neutralidade é um atributo que vai ser concedido pelo direito internacional, através de um tratado formalizado por vários estados que vão dizer, ali existe um território que tem que ser neutro. O exemplo clássico disto é que estes estados que reconheceram este estado aqui, vamos referir agora, também se comprometeram em defender a inviolabilidade e a neutralidade desse território, que é a Suíça. A Suíça é dotada de neutralidade perpétua, não pode se manifestar, não pode dar opinião sobre conflitos armados e só pode se defender. Tanto é verdade, e tanto é a certeza disso, que sequer possui um exército devidamente organizado para combates, a não ser uma pequena guarda sedimentada nas chamadas guardas suíças, que inclusive guarnecem o próprio Vaticano, que também é um território neutro. Vejam, então, a essência de dois exemplos clássicos de neutralidade não configura a mesma situação em relação à Áustria. A Áustria pretendeu a sua neutralidade e não conseguiu, porque a comunidade mundial não viu na Áustria nenhuma possibilidade de adotar esta essência. O mesmo aconteceu com o Uruguai, que pretendia ser um Estado neutro, mas que também não obteve apoio internacional para tanto. E quando não houver reconhecimento internacional, as instituições em direito internacional não se implementam. Certo, pessoal?
Bom, em termos genéricos, pessoal, isso é o que nós tínhamos a trazer a vocês na aula de hoje. E eu gostaria que vocês, então, dessem uma pequena refletida. Estou juntando esse material lá para vocês, e eu gostaria que dessem uma refletida. E já antecipo a vocês, pessoal, quem quer comparecer na próxima aula presencial, acessem o Moodle, e ali está a data, se não me engano, 28, 29 deste mês ainda, certo? Que quando nós realizaremos uma aula presencial, e eu gostaria que tivesse mais gente. Na última aula tínhamos 3 alunos apenas. Eu sei que, em parte, a responsabilidade foi nossa, à medida em que eu realmente não lembrei-os a respeito da aula presencial. De qualquer sorte, agora estou lembrando com bastante insistência, para aqueles que querem um contato mais direto com o seu professor, inclusive para questionamentos, perguntas, etc., esteja devidamente municiado. Cuidem o Google, o Moodle, desculpem, Moodle, cuidem o Moodle esta semana, que até o início da semana que vem nós estamos postando para vocês as datas da primeira avaliação semestral, que deve ser realizada em torno de 20 e poucos de coisa. Tudo isso estará no Moodle, certo? A data da entrega, da postagem das questões e a data da devolução, certo? Que constituir-se-á 3 dias após, e adiante nós estaremos estabelecendo a segunda data de provas das provas semestrais, a segunda prova de G1, e finalmente uma prova terceira de prova denominada especial. Essa só para os alunos que não eventualmente fizeram uma das 2 primeiras. Alguma pergunta que gostariam de fazer, pessoal? Todos estão satisfeitos? Eu tenho uma pergunta, senhor. Fala, Helena. Ali na neutralidade permanente, tu Sim. falou que é um atributo concedido ao direito internacional, né? Sim. O direito internacional através dos estados que acompanham a comunidade nacional. Ela, na verdade, nasce de um tratado. Por exemplo, quando a Suíça, até para efeitos históricos, quando a Suíça pediu a sua neutralidade, ela teve um motivo histórico importante. Por quê? Porque Napoleão, quando dominava a Suíça, ele transferia todo o seu campo de batalha para o território suíço. Ele não queria destruir a França. Então, vamos lutar lá na Suíça. Isso causou um grande conflito com o cidadão suíço, com as instituições suíças e com o próprio patrimônio da Suíça, à medida em que, de fato, eles eram, digamos, os sofredores nas guerras napoleônicas. Diante disso, eles começaram a pleitear a comunidade europeia, num primeiro momento, a sua neutralidade, certo? E assim foi feito, e depois estendeu-se essa neutralidade por todo o mundo. Todo mundo reconhece hoje na Suíça a incidência de uma neutralidade, e talvez a mais importante neutralidade existente na comunidade mundial de hoje. Certo, Helena? Certo, muito obrigada, senhor. É isso. Alguém tem alguma outra pergunta que gostaria de fazer? Vamos lá. Ô, professor, a pergunta é mais sobre as avaliações. Pois não, Henrique, fala. Essas avaliações, elas serão pelo Moodle ou entrega escrita? Serão pelo Moodle. Eu vou mandar para você as questões e são objetivas. Objetivas. Vamos facilitar a coisa, tá? Obrigado. De nada, Henrique. Alguma outra pergunta sobre a disciplina, sobre a matéria? Não? Bom, pessoal, então eu desejo a todos uma excepcional semana, que aproveitem bastante. Se tiverem dúvidas, me questionem através da minha... Não estou encontrando muito acesso ao meu e-mail institucional, mas se puderem, por favor, me mandem, até porque eu quero também guardar, talvez, alguns de vocês para que se estabeleça também um contato para eventuais necessidades. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, senhor. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite.